Oi gente, meu nome é Karen e esse é o nosso canal Lendo com Karen. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro dessa saga maravilhosa escrito pela Sarah J. Maas. ACOTAR é um livro que foi escrito em 2015 pela Sarah J. Maas, publicado aqui no Brasil um pouco depois. Essa edição minha ela é de 2020, mas eu só cheguei a conhecer a série efetivamente esse ano. Eu tinha muita resistência para ler esse livro e vou falar um pouquinho sobre as principais resistências que eu tive. Antes de começar a ler esse livro, eu tinha muita resistência com ele, porque na minha cabeça a história de fadas se relacionava com a Sininho do Peter Pan, era esse tipo de fada que eu tinha na cabeça. Então eu não tinha muito interesse sobre romance e fantasia que envolvesse esse tipo de personagem. Porém, esse livro ele também tinha outros aspectos que me fizeram demorar para começar a ler. Um deles foi a proposta, a divulgação que eu via, principalmente no Instagram, do livro como um livro sexy, e aí eu achava meio estranha essa ideia de fantasia com fada, romance e uma proposta sexy para a juventude, de literatura juvenil. Então, e eu não tinha lido nada desse tipo antes, a minha primeira experiência foi com ACOTAR, e aí eu não conhecia muito bem, não me atraía pela proposta. Além disso, o livro ele fala um pouquinho, ele tem uma releitura em uma das partes do livro, no começo do livro, da história da Bela e a Fera. E aí essa ideia da síndrome de Estocolmo, em que a menina sequestrada se apaixona pelo cativador, também era algo que não me atraía muito. Apesar de eu ser apaixonada pela história da Bela e a Fera, eu achava que essa proposta talvez não fosse uma proposta que valesse a pena no momento eu estar repetindo, sendo que existem tantas obras no mercado que traduzem esse mesmo tipo de relacionamento, essa mesma relação. E além disso, esse é um livro que trabalha também com aspectos sutis e, em certos momentos, naturalizados de relacionamentos abusivos. E isso era algo que me incomodava na proposta, mas assim, todas essas questões eram questões pré-concebidas. Eu realmente não sabia do que se tratava o livro realmente. Tudo isso eu tinha ouvido falar ou assistido no Instagram e nunca tinha dado uma chance para a obra. E aí, o que me levou a ler? Tendo tudo isso contra, o porquê que eu decidi começar a ler? No ano passado, na mudança do ano passado para esse ano, eu comecei a ver muitos posts sobre Sarah J. Maas, porque ela está escrevendo uma nova obra, uma nova série, que é Crescent City. Eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui no canal também, mais pra frente. Mas começou a voltar essa fama, essa febre da Sarah J. Maas. E aí eu resolvi dar uma chance para Corte de Espinhos e Rosas. E além disso, eu comecei a olhar um pouquinho para a obra com outro viés. A obra ela traz um protagonismo feminino, é uma obra de fantasia e ela é voltada assim para o público adolescente com foco em literatura juvenil. A proposta de fantasia também vem dentro de um universo que é diferente do nosso, inclusive uma das coisas que me chamou muita atenção é que o livro ele tem mapa. Então toda vez que... Uma coisa que me chamou a atenção também é que o livro tem mapa. Então toda vez que o livro tem mapa, já dá pra gente perceber que vai se passar num ambiente diferente do que a gente está acostumado, com locais, localização geográfica e provavelmente social e política diferente do que a gente está acostumado. É engraçado também ressaltar que no primeiro livro o mapa ele é bem simples, sabe? É só um contorno e com o nome por cima. E nos livros finais da série, os que já foram publicados, o mapa ele se torna um pouquinho mais sofisticado. Isso é uma curiosidade bem legal. E além disso, como eu disse, eu estava conhecendo a Sarah J. Maas através das outras duas séries de sucesso que ela tem, Trono de Vidro e Crescent City. Crescent City foram dois livros que eu também devorei assim que eu comecei a ler. Li eles depois de ACOTAR e recomendo que todo mundo que vai começar a Sarah J. Maas comece por ACOTAR. É a melhor série que eu já li até o momento. Como que foi o meu tipo de relação com Cortes de Espinhos e Rosas? Assim, eu já tinha começado a ler o livro em formato digital pelo Kindle há uns 2 meses, antes do mês que eu comecei a ler ele. Só que eu não consegui engatar. Eu li o primeiro capítulo e nada funcionava, não ia pra frente de jeito nenhum. Ele tava ali parado e como eu leio vários livros ao mesmo tempo, ele foi um livro que eu fui deixando de escanteio. Eu achei a narrativa no começo bem lenta, longa, demorada, não funcionava do jeito que eu tava esperando. Então ele ficou lá. E aí assim, eu ganhei a versão física num sábado.
No domingo eu comecei a ler ele em versão física. A minha experiência lendo ele em versão física foi completamente diferente. Eu comecei a ler ele, em um dia eu terminei. Na segunda-feira à noite eu já tinha acabado de ler o livro. Inclusive, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque há muito tempo que eu não lia um livro tão grande em tão pouco tempo. Ele é um livro de mais de 300 páginas, é um livro consideravelmente grande. Em um dia, pra mim, foi assim uma marca surpreendente, considerando o tanto de leitura que eu tenho feito nesses últimos anos. E aí agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história. O livro ele é dividido em duas partes, e aí eu já deixo de sugestão, quem quiser pular os spoilers, eu vou dar alguns spoilers sim sobre o livro agora. E quem quiser pular os spoilers, vai lá pro meio do livro, onde eu vou falar só sobre as minhas opiniões e as minhas observações sobre a história, sem dar spoiler. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, pra mim, foi uma descrição do universo, das personagens, do que acontece em Piritan, esse ambiente, esse território diferente, que é diferente do nosso território humano, a explicação do porquê que a gente tem essa divisão entre território férico e território humano, e tudo isso funciona como um contextualizador para a gente que está entrando em contato com esse novo universo. Devo dizer que, para mim, essa primeira parte foi muito lenta. A Sarah ela é altamente descritiva nesses momentos de apresentação do mundo comum. E, assim, as primeiras 100 páginas, pra mim, foram arrastadas. Eu fui lendo, empurrando, porque eu estava gostando da história, eu tinha curiosidade com ela, eu queria saber o que ia acontecer, mas não fluiu, não foi algo que, assim, eu sentei e acabou. A segunda parte da história, por outro lado, é a parte onde tudo acontece. A personagem principal, Feyre, ela deixa de ocupar esse local de donzela, a pessoa sequestrada, para retomar o local que é de acordo com a personalidade dela. Ela é a pessoa responsável por salvar toda essa nação, toda essa cidade, todo esse país e as pessoas que estavam amaldiçoadas dentro desse local. E aí um resuminho da história. Quem é Feyre? A nossa protagonista, ela é uma menina, uma jovem adulta, ela tem 19 anos, que caça para sustentar a família. A família era uma família rica, perde toda a fortuna, tem que morar numa situação de extrema pobreza, e para eles não morrerem de fome, ela aprende a caçar sozinha, vai para a floresta sozinha e caça animais para alimentar as duas irmãs mais velhas e o pai. E nesse contexto, ela vai para a floresta caçar e ela acaba caçando um lobo que ela descobre futuramente ser uma fada. E ela não podia matar fada, porque existe um tratado nesse universo que se você mata uma fada, você tem que pagar com a sua vida. E aí, nesse contexto, ela mata essa fada sem saber, leva ela pra casa pra eles comerem, vende a pele e tal. E assim, quando isso acontece, um feérico, que é uma pessoa que mora nesse ambiente das fadas, um grão senhor feérico, vem em formato de besta, transformado como um animal, cobrar essa vida que a Feyre havia tirado. Por pagamento dessa vida que ela tirou, ele tem que levar ela para morar com ele dentro desse ambiente. Então, assim, bem a Bela e a Fera, a semelhança não para por aí, e a personalidade desse rapaz é completamente semelhante à personalidade da Fera da história. E aí ela vai morar nesse local com esse rapaz ele se chama Tamlin, e ela vira namorada dele ao longo do tempo. De começo, assim, eu tô falando bem por alto, porque de começo ela odeia ele, ela tá o tempo todo voltando pra casa. Depois ele começa a cortejar ela, eles se tornam amigos, ela vai se apaixonando por ele, no final ela se torna namorada dele. E toda essa construção é muito bem feita. Então é algo que dá uma certa angústia, porque dá pra ver que é errado, tipo, ela tá se apaixonando pelo sequestrador. Mas é tão bem construído, tão bem escrito, que você consegue entender os procedimentos e simpatia dela pelo personagem e o amor que ela vai nutrindo por esse personagem ao longo da história. E aí ela se apaixona por ele também se apaixona por ela, e nesse processo ela descobre que existe uma maldição nesse ambiente, e que esse rapaz, o Tamlin, além dele estar amaldiçoado, todas as pessoas da corte dele também estão amaldiçoadas e são obrigadas a usar uma máscara que não sai do rosto deles de jeito nenhum. Além dessas pessoas, todas as outras pessoas do território também estão com uma maldição que mata as pessoas, faz a galera ser dizimada, sabe? Várias coisas ruins acontecem nesse local. E aí, com esse processo de apaixonamento entre os dois, Tamlin resolve que vai mandar a Feyre para casa, porque ela está correndo risco em Piritan.
Ela não entende muito bem, ela entende que tem a maldição acontecendo, mas aceita e vai pra casa. Quando ela chega em casa, ela passa um tempo com as irmãs, e aí ela resolve que ela precisa voltar para Piridium para salvar Tamlin. Ela está tão apaixonada por ele que vale a pena ela largar tudo, largar a família, que já está vivendo em uma condição confortável, porque durante esse tempo em que ela ficou com Tamlin, ele cuidou da família dela. Ela resolve largar tudo isso e voltar para esse ambiente, para tentar salvar o amado dela. Quando ela volta, ela descobre tudo que estava envolvido por trás dessa maldição. Então existe uma mulher chamada Maranta que amaldiçoou toda a corte de Tamlin e todo o país, porque ela queria ser amante de Tamlin e, além disso, ela queria dominar mesmo, queria poder. E aí, para vencer essa Maranta, a Feyre vai para a corte onde ela tá, que se chama Sob a Montanha, é a corte da Maranta, e nessa corte ela desafia a Maranta para poder reivindicar o Tamlin para ela. Nesse processo, a Maranta propõe a ela 3 desafios ou resolver um enigma. A Feyre, ela não é uma pessoa escolarizada, ela não é alfabetizada, ela não sabe ler. E ela não tem esse hábito tão grande com poemas e enigmas. Entretanto, ela aceita, porque é a única opção dela voltar para casa e salvar o Tamlin. E os três desafios que ela é proposta são desafios mortais, mas ela não tem outra opção. E aí, considerando essa situação, ela vai lá e começa a tentar fazer as tarefas. E é importante ressaltar que a Maranta só dá essa opção para Feyre porque ela acreditava que a Feyre não seria capaz de vencer esses obstáculos. Porque a Feyre, ela é só uma humana, a Maranta é uma fada toda poderosa, sabe? E a galera que tá ali é todo mundo poderosa e a Maranta venceu todo mundo, então ela simplesmente acha que a Feyre não vai conseguir fazer isso. E aí, acontece que no final a Feyre consegue sim vencer as tarefas. As 3 tarefas são vencidas por ela com a ajuda de Rhysand, que é um rapaz que está nessa corte e que a princípio ele é um rapaz malvado, ele não é um personagem assim muito bom, não é uma pessoa muito legal. Inclusive, algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, ele tem comportamentos muito abusivos em relação a Feyre nesse momento, mas aí ele ajuda ela, por trás de todo mundo, por trás das cenas, a vencer a Maranta. E aí, quando ela vence a Maranta mata ela, o Tamlin mata a Maranta, e aí depois disso, todos os grãos senhores que estavam presos devolvem a vida para Feyre, fazem ela retornar como Feérica, e a partir desse momento, ela vira ali uma imortal e vai morar nesse local junto com os outros Feéricos. Acaba a história ela retornando para a corte primaveril junto com o Tamlin, que é a corte dele, e eles ficam juntos felizes para sempre. Teoricamente, a história poderia ter acabado ali, a conclusão é muito boa, tem um final feliz, digamos assim, mas a história ela é uma história problemática, porque o relacionamento deles é abusivo. Tem as minhas observações, eu acho que assim, a Feyre ela é mais vulnerável sim que os Feéricos, e boa parte da sobrevivência dela na história se dá graças à ajuda que o Rhysand dá pra ela, e eu senti, como eu disse, muita antipatia por ele, por conta dos comportamentos dele, ao mesmo tempo que eu consegui sentir certa gratidão, porque a Feyre só sobrevive graças a ele. Então esse comportamento dicotômico dele é algo que incomoda, mas a gente fica meio assim, porque sabe que vai acontecer alguma coisa, parece que tá acontecendo alguma coisa. Tem um quê de que tem algo a mais por aí. E sobre Tamlin? Eu senti uma certa antipatia por ele desde o começo. Eu acho que a construção desse personagem, ela é muito bem feita. Porque dá pra ver que o comportamento dele é ruim. Ele é abusivo o tempo todo, ele é antipático, ele justifica todas as ações dele com grito, com agressão, batendo as coisas, jogando tudo pro alto. E tudo isso é feito ao mesmo tempo em que ele está conquistando ela, em que ele é romântico, em que ele é carinhoso, em que ele é atencioso, em que ele dá presente, em que ele pede desculpa, em que ele pergunta se ela tá bem, se o vestido tá bom, se a comida tá boa, não sei o que, não sei o que. Então ele acaba tentando cativar e conquistar ela ao mesmo tempo em que ele é abusivo. Então a gente consegue perceber que a questão do relacionamento abusivo trabalhada na obra não é uma coisa preta no branco. Ele não é simplesmente uma pessoa ruim. Ele, ao mesmo tempo em que é uma pessoa ruim, ele tem atitudes boas. Então isso fica mexendo um pouquinho com a nossa mente no momento em que a gente tá lendo o livro. Pensando nesse aspecto, eu quase que fiquei triste no final do livro quando a Feyre volta pra casa com o Tamlin. Foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, realmente ela vai voltar com ele. Vai. E no final ela volta pra casa com ele e eles ficam felizes, entre aspas, considerando as situações. Minha avaliação da obra. Eu acredito, assim, eu como leitora, achei a obra muito bem escrita, ela não é repetitiva, apesar de ser altamente descritiva no começo.
ela tem informações que são passadas à medida que a gente vai precisando, a Feyre vai descobrindo as informações, a gente vai precisando das informações e aí a autora vai colocando pra gente. E é uma mistura de Jogos Vorazes com A Bela e a Fera e a Seleção. Quem gosta de Jogos Vorazes vai amar ler isso daqui. E o universo ele é completamente diferente, então a gente tem seres diferentes e a construção das fadas, como eu falei no começo, é diferente do que a gente tem pré-estereotipado na nossa cabeça. As fadas nesse mundo, os faéricos nesse mundo, são pessoas do tamanho da gente, que têm asas. Basicamente é isso, eles têm asas e têm poderes, mas são pessoas como qualquer outra pessoa. Tem mais força, mais beleza, são mais altos, têm asas e é basicamente isso. Além disso, eu achei a leitura super fluida, eu consegui ler super rápido, eu sentei pra ler, logo acabou a história, então como eu disse, eu li em um dia, era algo que já não acontecia há muito tempo, eu acho que esse é um ponto super positivo. E a Feyre, como heroína, ela só tem pontos positivos, ela é 100% perfeita, não erra nunca, e isso é algo que eu também achei meio delicado, porque em questão de heroína real, não é possível uma pessoa nunca cometer um erro, nunca fazer uma besteira. O único erro que ela faz acaba sendo justificado no final do livro. E tudo isso causa uma cativação muito grande, a gente gosta dela do começo até o final. Então assim, a não ser que você enjoe dela, ela é muito boa, ela é perfeitinha. E além disso, os pontos de complexidade da história que ficam soltos nessa obra, que podem parecer pontas soltas, são abordados nos próximos livros da saga. Então isso é algo que é bom também. A gente pode achar que tem ponta solta, mas na verdade não tem. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. E o livro, no geral, é um livro ótimo. Quando eu acabei, eu comprei todos os outros livros logo, eu precisei ler os outros porque eu não conseguia parar de pensar na história. Eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia ler outra coisa, era basicamente isso. Então assim, eu acho que de forma geral é um livro muito bom de ser lido, é uma ótima recomendação, dá pra passar o tempo. E quando eu terminei esse, eu precisei automaticamente comprar os próximos livros, eu não conseguia parar de pensar na história. E como eu soube que existia uma continuação, que existiam outras coisas a serem faladas sobre esse universo, eu fiquei ansiosíssima para continuar a minha leitura. Então fica de recomendação para vocês, Corte de Espinhos e Rosas. No próximo vídeo eu falarei um pouquinho mais sobre outros livros. Por hoje é só, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e a gente se vê no próximo vídeo.